Deputado Paulo Rubens Santiago. Eu quero, em primeiro lugar, senhora deputada Tereza, que assume a presidência, me congratular pela enésima vez com os trabalhos da consultoria legislativa. Muitas vezes nós fomos aqui uma voz isolada na defesa da avaliação do PNE de 2001 a 2010, na defesa intransigente daquele primeiro documento, que foi desconhecido solenemente, inclusive por nosso próprio governo e por companheiros da legislatura passada, da legislatura concorrente ao primeiro mandato do presidente Lula, porque talvez não era interessante aprofundarmos a avaliação do tempo decorrido entre o primeiro Plano Nacional de Educação e o conjunto de políticas que aconteceram simultaneamente à construção do plano, sobretudo na esfera da política macroeconômica, da política monetária, da gestão da dívida pública e etc., com todos os seus impactos orçamentários e fiscais nas contas nacionais. Então, eu quero mais uma vez me congratular com o trabalho que o doutor Ricardo apresenta, parabenizar todos os integrantes da consultoria, porque nós insistíamos aqui desde o início, e aqueles deputados e deputadas que aqui estiveram na legislatura passada certamente se recordam de uma audiência pública nesta comissão, quando aqui esteve o ministro Fernando Haddad, para apresentar os fundamentos do PDE, o Plano de Desenvolvimento para a Educação. E eu perguntava ao ministro Haddad quais eram as relações do PDE com o PNE. E uma semana depois, numa audiência no gabinete do ministro, ele abria a reunião com os deputados da Comissão de Educação e me perguntava: deputado Paulo Rubens, por que o senhor é contra o PDE? E a crítica que se fez e que se vendeu à sociedade e nesta casa ao PNE de 2001 a 2010 é que ele não tinha metas qualitativas. É que ele pecava por um excesso de metas quantitativas. E o que é que nós vemos agora? Estrito senso, 2, 3, 4 metas qualitativas no máximo, e multiplicando-se metas por estratégias, nós temos quase o mesmo quantitativo de diretrizes que nós tínhamos no PNE de 2001 a 2010. Então, em primeiro lugar, nós temos que recuperar o tempo perdido, quando o Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010, na metade da sua vigência, foi posto na berlinda para que se publicizasse uma nova iniciativa com todos os seus créditos e méritos, que nós aqui já reconhecemos. Mas foi um equívoco nós não termos concretizado a íntegra aquilo que fora proposto e aprovado no Plano Nacional de Educação de 2001 e 2010. Então isso precisa ser dito. O que é grave, e eu reitero aqui a consideração que o doutor Ricardo apresenta, a inexistência de um diagnóstico, e não é um só não, são vários. Primeiro que uma proposta de um Plano Nacional de Educação para a sociedade brasileira, para um país de dimensões continentais como o Brasil, não só deve se iniciar com um diagnóstico, mas deve vir fundamentado do ponto de vista filosófico, o papel da educação na sociedade, o papel da escola. É como se devêssemos iniciar a proposta do Plano Nacional de Educação por um capítulo que seria um autêntico estatuto da escola para uma sociedade em transformação. Isso não está presente. Não há fundamentos filosóficos do ponto de vista da educação, do papel da escola na sociedade. E o que mais? Não há qualquer referência ao papel do Plano Nacional de Educação num projeto estratégico de nação brasileira, para os brasileiros e para o mundo. Porque quais são os valores que hegemonizam hoje as relações internacionais? São valores da justiça, da igualdade, da cooperação, da solidariedade, da harmonia? Não são. São os valores da acumulação, são os valores da hegemonia financeira, são os valores das negociatas no campo das negociações econômicas internacionais. A muito custo, os países conseguem dirimir seus conflitos econômicos depois de anos e anos de pendengas nas esferas das organizações internacionais. Então, nós não temos no Plano Nacional de Educação uma proposição de conteúdo, uma proposição de fundamentos para um projeto estratégico de nação. É como se nós quiséssemos construir um Plano Nacional de Educação apenas para resolver os passivos da educação em si própria. Então, isso falta ao projeto de plano. E uma outra questão: quais são os diagnósticos que nos faltam? Primeiro, o diagnóstico da própria educação. Por que é que nós chegamos, no início da segunda década do século XXI, aspirando a ser uma das grandes nações econômicas do mundo,
com uma carga tributária predominantemente regressiva e indireta sobre o consumo e a renda dos assalariados, que é, em sua metade, transferida do Tesouro Nacional para remunerar a acumulação de ativos financeiros, e não temos um diagnóstico da educação nacional, não temos um diagnóstico que explique as defasagens da educação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não temos um diagnóstico da educação como instrumento de acesso à renda no país, não temos um diagnóstico que nos alimente o conhecimento dos investimentos em educação como geração do PIB, como acabou de publicar o IPEA, não temos um diagnóstico da relação da educação com a economia nas regiões, no desenvolvimento regional e na inserção externa no Brasil. O Brasil está sendo ultrapassado repetidas vezes por blocos econômicos, porque continua marcando passo como exportador de produtos primários, também pudera. Nós temos enormes territórios geográficos e econômicos no país que são hoje propriedade cativa da monocultura, da economia primária, da economia voltada única e exclusivamente em escala para exportação de produtos primários, onde o futuro das crianças destas regiões se repete no passado dos seus pais e dos seus avós. São os cortadores de cana do Nordeste, são os peões da fazenda da área de desmatamento da Amazônia do Centro-Oeste. Então, qual é o diagnóstico que nos falta? Não é um, são vários diagnósticos. Uma outra pergunta que se faz aqui, quem vai pagar a conta? Nós já construímos, desde a Constituinte, 3 grandes arquiteturas para definir quem paga a conta. A arquitetura maior é a Constituição Federal. A Constituição define percentuais mínimos a serem aplicados no ensino público federal, no ensino público estadual, no ensino público municipal, as esferas de competência, os princípios e as diretrizes. A segunda arquitetura foi a emenda 14 do Fundef. E a última arquitetura, a emenda 53 do Fundeb. Então não dá para a gente, a partir de agora, sobretudo com essa decisão do Supremo, quanto ao valor do vencimento básico, ao conceito de vencimento e à compreensão da carga horária de 1/3 para remuneração, preparação e atividade pedagógica por parte do docente, não dá para a gente agora começar a ouvir a ladainha de prefeitos e governadores que vão reclamar como é que vão pagar a conta. É só ler a emenda 53 que vão observar que cabe à União complementar os dispêndios dos estados e municípios, sempre que eles excederem no mínimo os 20% que os estados e municípios têm que colocar na conta Fundeb. Agora, quem vai pagar a conta de fundo para atingirmos as metas que nós queremos construir é a sociedade brasileira. Claro que não é o assalariado de 2 salários mínimos. Quem vai pagar a conta é aquela parcela da sociedade que precisa ser onerada para que haja igualdade na sociedade. É aquela parcela do Tesouro Nacional que hoje vai para uma minoria que vive da renda dos papéis, e eu não aceito discutir um financiamento de um Plano Nacional de Educação se não discutirmos a reorientação de parte da política macroeconômica que transfere renda da sociedade para uma elite que vive de ativo, que não está nem aí para a escola pública, porque o seu filho estuda em escola privada, não está nem aí para a universidade pública, porque vai estudar nas universidades privadas norte-americanas, nas universidades privadas europeias, da Inglaterra, e quando faz a pós-graduação, faz lá fora e já vem direto trabalhar nos próprios negócios. Não está nem aí para a esfera pública da vida em sociedade brasileira. Então, a conta vai ter que ser paga, vai ter que ser calculada. E nós vamos desenvolver com a sociedade, com os movimentos, com as universidades, com os pesquisadores, o cálculo dessa conta para que a gente possa ter um Plano Nacional de Educação que responda a esse desafio e enfrente o atraso educacional. Quando se pergunta por que do atraso? Ora, nós temos um país que durante 322 anos foi colônia. Durante 77 anos foi império vinculado à elite que hegemonizava a colônia portuguesa. E que em 122 anos de república não construiu um sistema sequer de educação básica. E a nossa grande surpresa, doutor Ricardo, é que das 20 metas, não há uma única meta sobre Sistema Nacional de Gestão. E nós saímos da Conferência Nacional de Educação dizendo que íamos construir um Sistema Nacional de Educação Básica articulado. Cadê a articulação? Então não dá para dizer que em um ano os entes da federação terão que elaborar leis. Isso é conversa para boi dormir, porque a Constituição de 88 já definiu que a gestão da educação tem que ser gestão democrática. Então nós temos que aprovar o Plano Nacional de Educação, no mínimo, com uma meta que defina claramente o que é o Sistema Nacional de Gestão Democrática da Educação. Somos uma república. Não há invasão de competência. Há competências concomitantes para os entes da federação.
E o ente federal tem que apresentar também o seu plano nacional. Não pode dizer, os estados têm que ter plano estadual de educação, os municípios têm que ter plano municipais, e o ente federal não tem que ter o plano federal de educação? Tem que ter. Tem que se cobrar também da União a elaboração do plano federal de educação, dentro do plano nacional que congrega os 3 entes da federação. E, por fim, lembrar que a consolidação do PNE e a sua concretização dar-se-á concomitantemente à concretização do Plano Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Juventude, da 3ª edição do Plano Nacional dos Direitos Humanos, da consolidação do Sistema Único de Assistência Social, da vigência dos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do anunciado PAC de combate à pobreza extrema, sobre o qual o ministro Gilberto Carvalho já anunciou ontem que uma das suas linhas mestras é a erradicação do analfabetismo. Tem que lembrar para ele que isso tem que estar dentro do PNE. A gente não pode começar agora a pegar um pedaço, bota dentro de um PAC disso, um PAC daquilo, e vai esquartejando, daqui a pouco ninguém sabe de onde vem, quem controla, quem financia, que metas vão ser atingidas. E o mais importante, eu vou insistir nisso, nós vamos concretizar o Plano Nacional de Educação 2011-2020, concomitantemente à aprovação e vigência de 2 planos plurianuais, 2012 e 2015, que a presidente Dilma vai enviar a esta casa no 2º semestre, e o PPA 2016-2019, porque se acostumou no país a definir meta para a educação e meta da saúde, mas na hora dos instrumentos orçamentários as metas não se comunicam. Prevalece nos instrumentos orçamentários a rigidez fiscal, a sustentabilidade da dívida pública, o cumprimento sagrado, entre aspas, dos interesses do mercado financeiro. Hoje, qualquer agente de portaria de uma consultoria financeira fala mais nos jornais do que um senador da República que queira discutir política macroeconômica. Hoje tem mais espaço na mídia econômica qualquer estudante de primeiro período de economia estagiário de um banco do que um professor, doutor ou um mestre, professor de uma faculdade de economia que não pense de acordo com o sistema dominante. Então, eu queria aqui, mais uma vez, elogiar o trabalho da consultoria legislativa, dizer que aqueles deputados que não puderam ter acesso à primeira avaliação, seria muito importante que nós todos assumíssemos esse compromisso de dedicarmos um tempo da nossa participação nessa comissão especial a uma leitura detalhada, minuciosa do que os senhores elaboraram em relação ao PNE 2001-2010, a primeira versão, disponibilizar a segunda versão e, ao mesmo tempo, eu quero compartilhar 2 trabalhos publicados recentemente pelo IPEA, 2 comunicados daquela instituição recentes. O primeiro comunicado de número 70, que trata do analfabetismo no Brasil, e o outro comunicado anterior, de número 66, no qual o IPEA destrinchou os dados da educação da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios de 2009. Vão ajudar em muito esse diagnóstico que nos falta, por alguma razão, na proposta de lei 8035 do Plano Nacional de Educação. Então, nós temos uma longa jornada pela frente e espero que nós consigamos aprovar um plano que seja antecedido por um conjunto de fundamentos filosóficos sobre o papel da educação numa sociedade em transformação, conflitante, desigual, desarmônica, o papel da escola pública como instituição democrática da sociedade, como espaço de formação para a cidadania, de convivência, de construção de valores, e também um plano que aponte para um projeto estratégico de nação. Não adianta nós aqui discorrermos sobre um conjunto de metas para a educação básica e superior no país, quando basta meia dúzia de iluminados na economia, dá meia dúzia de canetadas e você coloca o país numa situação extremamente adversa e uma situação que, pelo que se anuncia, nós estamos correndo riscos e cada vez maiores de voltarmos a uma situação que nós já havíamos superado, de sermos um país preso e amarrado às chamadas vantagens comparativas de produtor de produtos primários, de recursos minerais, de produtos agrícolas, que o mercado internacional cresce, os preços das commodities crescem, e nós vamos seguindo a banda, sem perguntar para onde o maestro nos quer levar. Então, acho que, em honra e em homenagem a Paulo Freire, a Florestan Fernandes, a Darcy Ribeiro, a Anísio Teixeira, mas, sobretudo, a Celso Furtado, que pensou o país a partir das suas próprias questões, do seu próprio desafio. Esse é o desafio que nós vamos ter pela frente e eu tenho certeza que a consultoria vai nos ajudar bastante. Muito obrigado.
Eu gostaria de informar aos deputados,